So guys, como vocês podem ver, eu estou de máscara para proteção. Agora eu estou na minha sala e aqui na sala a gente deve permanecer de máscara, então sempre que eu gravar aqui estaria assim. A gente pode ficar, nós professores, até 6 horas da tarde, então vou ver se eu consigo terminar as aulas até lá. Eu gravei inicialmente a aula de cálculo, aí fiz o preparo da aula de cálculo 1, ainda não terminei todo de preparar. À medida que eu for gravando, necessitando, eu vou preparando, espero conseguir concluir. E finalmente entramos no assunto continuidade ou funções contínuas. Esse conteúdo estuda as funções contínuas. O que é uma função contínua? Primeiramente, definição. A função contínua é quando esse limite é igual a isso e acabou. Pronto. Aí se você olhar isso aqui, você não vai ter muito significado olhando para isso aqui. Por isso a gente vai interpretar. Guys, perceba que esse elemento é esse elemento com x substituído por a. Ó, veja, pega isso aqui, vou até dar um zoom. Pega esse x, risque ele, coloque um a. Pronto, é isso aqui, olha. Então, no fundo, isso aqui substitui com x substituído por a. E adivinhe para onde o x tende? Para o a, ou seja, isso é a regra da substituição. Então, guys, as funções que têm a propriedade de o limite poder aplicar a regra da substituição são chamadas de funções contínuas. E por que isso? A gente já fez um breve comentário. Lá quando a gente estudou a regra da substituição, nós já fizemos um gráfico e se vocês lembrarem bem, as funções que têm essa propriedade, que o limite pode usar a regra da substituição, tem um gráfico muito característico. Vou já colocar um gráfico para vocês, mas esses gráficos, eles não apresentam furos, não apresentam quebras, não apresentam saltos. Então, a gente tem essa característica. Por isso que a gente utiliza o nome contínua, porque os gráficos das funções contínuas, os gráficos, eles percorrem continuamente, eles são contínuos sem interrupção. Ele não tem um furinho ali interrompendo, ele não tem um salto para continuar em outro lugar, então ele tem uma continuidade. Portanto, função contínua, nada mais do que isso, é uma função cujo limite pode aplicar a regra da substituição e graficamente você tem uma continuidade. E a gente vai já fazer um desenho, mas antes de fazer um desenho, nós temos algumas observações a fazer. A primeira delas é o quê? É que aqui nessa definição há 3 informações que estão implícitas. A primeira informação é a seguinte, que guys, perceba isso aqui, ó. Não está dizendo na definição, mas está implícito que você tem, já que o teu limite é a f de a, significa que o a faz parte do domínio da função. Então esse a aqui faz parte da função, o domínio. Já que quando você pode substituir a variável por um número a, digamos, número a, significa que esse número está no domínio. A gente também diz o termo que a função está definida nesse número. Então nossa primeira observação é que a f de a está definida, ou seja, o a está no domínio. Primeiro ponto. Então esse a é para onde o x tende. Então o ponto para onde o x tende, ele precisa estar no domínio. A segunda condição é que o limite aqui tem que existir. Já que eu tenho um limite igual a f de a, o limite tem que existir. Então a segunda condição ele tem que existir. E com o a no domínio, o limite existindo, que você pode conferir a questão da fórmula da regra da substituição. Ou seja, a continuidade, para acontecer, nós devemos ter 3 condições. O ponto no domínio, existência e a regra da substituição, que é essa fórmula aqui. Ok? Isso está implícito na definição. Aí eu venho aqui, ó,
Pan, faço dois eixos tortos, que é o importante aqui para nós. Epa, volte. O importante para nós será a filosofia da coisa. Dois eixos. E agora, o que a gente faz com esses dois eixos? Está um pouco quente aqui, tá, guys? Por que está quente? Porque o ar é muito barulhento. E eu tive que colocar a ventilação no mínimo. Coloquei lá no 26, só para amenizar. Gravei aula de cálculo 2. Se vocês quiserem assistir 30 segundos lá do vídeo, só para vocês conferirem. Tá uma barulheira. Aí, é uma barulheira doida. Pode falar, né? Mas, então a voz não sai direito. Então eu tive que fazer esse negócio. E aí fica o calor. Mas tudo bem. Vamos voltar para cá. Veja bem. Pá, vou fazer um gráfico. Vou fazer um furinho. Furinho bem aqui. Bolinha aberta indica furinho no gráfico. Vou dar um nome, faz um batismo aqui para o X desse furinho. Vou chamar de P. Poderia ser A? Poderia ser 5? Poderia. E por que não é? Porque eu quis chamar de P. Então, tanto faz. Chame de qualquer letra. Aí, guys, bateu aqui na bolinha, quem é esse aqui? É o F de P? Não, porque bolinha aberta indica que ele não faz parte do gráfico. Então, aqui não pode ser o F de P. Guys, não pode ser o F de P, tem que ser qualquer outro, eu vou chamar de L, mas não a imagem, não pode ser imagem. Tudo bem? O limite do F de X, quando X tende a P, quanto é que dá esse limite? Eu posso aplicar a regra da substituição, ou seja, vai dar o F de P? Não. Olhando para o gráfico, a gente vê que o limite aqui, quando X tende a P, é L. Limite é L. Batiza aqui o gráfico de F. Faz o F decente. Limite é L, guys. Porque quando você aproxima direita, esquerda, aí aqui no gráfico vai vindo assim, ó, vai, e a esquerda vem aqui, ó, todo mundo querendo chegar nessa bolinha que é do L. Então o limite aqui, ele é o L, ele não é F de P. Então eu não tenho continuidade, ou seja, o furinho me tirou a continuidade. Na verdade, guys, eu não precisava nem olhar para o limite, porque o ponto, o pezinho aqui, ele não está no domínio. Então, aqui nesse gráfico, eu nem coloquei, eu devia ter colocado no enunciado, né? Professor, não sei nem o que o senhor quer nesse exemplo. Seja por isso. Esqueça esse exemplo só por um minuto. Vamos colocar enunciado. Você vai escrever enunciado aí, tá? Não vou escrever não. Pause o vídeo e escreva. Enunciado é o seguinte. Escreva aí. Analise. Pelo menos escrever essa palavra, né? Se botar só uma parte, tá bom. Analise o gráfico. O gráfico, seta agudo no A, abaixo, pingo no I. Reverifique se a função é contínua. Ponto. Justifique. Então, guys, escrevam isso aí no caderno de vocês. Escrevam. Eu não vou escrever porque o vídeo vai ficar longo. E aí não fica legal para vocês. Vocês só escrevem no caderno de vocês. Então, nosso objetivo, guys, aqui, ó, é analisar o gráfico. Ó, senta agudo, é gráfico. Analisando. Aí, análise. Vou pausar e eu vou escrever. A gente precisa ter esse texto. A gente precisa ter. Pronto, eu voltei, aí eu escrevi. E assim o vídeo não ficou longo mostrando eu escrevendo. Analise o gráfico abaixo e verifique se f é contínua em x igual a p. A nossa continuidade é no p, tá, guys? Justifique. Aí eu vou olhar para cá, ó. Aí olhando. Primeiramente, guys, o p nem faz parte do domínio. Eu não preciso nem olhar para limite. O p não faz parte do domínio. Ele não tem imagem. Aqui é a bolinha aberta e não tem nenhuma imagem. Então, só por não fazer parte no domínio, eu já não tenho continuidade. Aí eu coloco aqui, né? Coloco aqui. F não é contínua. Contínua onde? Tem que dizer onde é. Em x igual a p. Porque eu não tenho continuidade nesse ponto, mas no resto da nossa função tem continuidade. Olha aqui, é contínua.
Então, F não é continuista igual a P, pois o P não pertence, vou colocar aqui, P não pertence ao domínio da função F. Escreva df função F, função G era dg e por aí vai. Então, D não pertence. Pronto, já foi. Aí, vou passar um outro exemplo para ficar mais claro, mas aí no próximo vídeo.